Bem, essa coisa branca é luz que apareceu no Cairo, em 1968, no telhado de uma igreja, diante de quase 1 milhão de pessoas que se reuniram para ver isso. Várias centenas de milhares de indivíduos relatam ter visto essa forma aparecer, mover-se no ar e depois desaparecer algumas horas depois. E como você pode ver, a estranha aparição pôde até ser fotografada. Mas isso não é nada comparado ao que eu descobri ao investigar este caso. Vou contar a vocês a história de um dos maiores mistérios do século XX. Vamos começar do início. Estamos em 2 de abril de 1968, em Al Zaitoun, bairro do Cairo, Egito. Vários mecânicos ainda estão na garagem de ônibus em frente a uma bela igreja copta, a única, aliás, deste bairro. De repente, eles avistam no telhado dessa igreja uma forma branca que se parece com um humano. Ele pensa que pode ser uma freira vestida de branco, mas, como ela está em uma superfície escorregadia, ele grita para ela ter cuidado e esperar. Como esses eventos são recentes, eles estão bem atestados. E podemos saber tudo isso com precisão, pois os testemunhas, todos muçulmanos aqui, testemunharão mais tarde. Portanto, guardamos cuidadosamente seus nomes. Há, por exemplo, 2 motoristas de ônibus, Farouk, Madame Atwa e Hamoud Hafifi, Hussein Hawad, que é mecânico, ou ainda Abdel El Aziz Ali, o porteiro. Um deles, temendo que a pessoa vestida de branco no telhado da igreja seja alguém que queira se suicidar, avisa a polícia, espontaneamente vai bater à porta da igreja. Lá, ao lado da igreja, vive a família do padre Youssef Ibrahim. É importante saber que entre os copta, os homens casados podem se tornar padres. É o filho do padre Youssef Ibrahim que vai ouvir o homem bater a porta naquela noite. Ele se chama Adel Youssef Ibrahim, 18 anos. Tornou-se padre depois, e hoje leva o nome de Padre Constantin, um trecho de um testemunho que ele ainda deu em março de 2004. Eu abri a janela e perguntei o que ocorria. Sua irmã está em cima da igreja e vai se matar. Eu respondi, minha irmã está lá e ela está dormindo. Ela está lá, dentro, não está em cima da igreja. Embora descalço, eu saltei pela janela para ver quem havia escalado a igreja. Uma vez fora, Adel Youssef percebe a forma luminosa e pensa que deve ser a Virgem Maria. Ele avisa seu pai que avisa por sua vez seu superior, o padre, Constantin Youssef. Enquanto isso, uma grande multidão se aglomerou na rua Toman Bey, a rua em frente à igreja, o que causou a interrupção do tráfego. Então, após alguns minutos, a aparição desaparece. Todos os que viram estão em choque. A cúpula no telhado da igreja é quase totalmente inacessível. Então, quem poderia ter subido lá em cima e depois sumido? A maioria é de muçulmanos. Na verdade, estamos apenas no começo do nosso caso. O que essas pessoas ainda não sabem é que novas aparições ocorrerão no mesmo lugar, no telhado da igreja, muitas vezes durante mais de 3 anos, de 2 de abril de 1968 até junho de 1971, e que muitas investigações, incluindo policiais, ocorrerão. Ainda não chegamos ao fim das nossas surpresas. Vamos em frente. Vão ver que a continuação é muito mais interessante. Na noite seguinte, 3 de abril, 3 da manhã, ocorre nova aparição da mulher misteriosa em luz branca ou dourada. Isso não para mais. Nas primeiras semanas, as aparições ocorrerão quase todas as noites. Imagine como isso deveria ser. Você vive no Cairo e seus amigos afirmam ter visto a Virgem no telhado da igreja. A notícia se espalha rapidamente. Todos só falam sobre isso. Cético, diante de algo grande, você quer verificar por si mesmo, dizem que a Virgem aparece. Todas as noites. Você vai ao local ao anoitecer e espera, com os olhos fixos no telhado da igreja, como muitas outras pessoas na rua que vieram todas especialmente para isso. E de repente, a forma luminosa, que se parece com uma mulher com uma auréola na cabeça, aparece. Aparições impressionantes ocorrerão entre 27 de abril de 1968 e 15 de junho de 1968. Nessas semanas, muitos egípcios vão a Zaitoun para ver as aparições. A polícia se preocupa com todos esses encontros, e a imprensa só fala sobre isso. Aqui está a capa do jornal egípcio Al-Haram, de 27 de abril de 1968. Vê-se uma multidão com os olhos fixos no céu, no telhado da igreja, e na verdade, toda a imprensa fala sobre isso, como Al-Jamouria, Al-Habar, The Egyptian Gazette, Wajid Le Progrès Dimanche, etc. Não vou listar todos os nomes porque, afinal, não significará nada para você. Estima-se que, em 1968, a média do número de pessoas nas aparições era de 50 mil e podia chegar até 100 mil em algumas noites. É o que a maioria dos artigos de imprensa que conservamos declara. Alguns falam até de um recorde de 250 mil pessoas ao mesmo tempo, mas a partir de um
certo número e como estava escuro, torna-se difícil ser preciso. Entre milhares de pessoas, guardamos hoje o registro de muitos testemunhos que afirmam ter visto a Virgem sem desmentir entre os outros testemunhos. Imagino a expressão que você está fazendo agora, mas saiba que, mesmo que o que estou contando possa parecer um pouco estranho, não é uma lenda inventada do zero. De fato, temos provas de que muitas pessoas afirmaram ter visto a Virgem entre 1968 e 1971 em Zaytun. Agora, isso não significa que ela realmente apareceu, mas, por outro lado, significa que realmente ocorreu um fenômeno durante o qual uma mulher luminosa foi vista no telhado da igreja, copta por mais de 1 milhão de pessoas no total. Isso são os fatos. Agora, o que vamos fazer nesta investigação é ver se existem outras hipóteses, além de um milagre que poderiam explicar esse fenômeno. Porque sim, como eu disse a você no primeiro mistério inexplicável em meu vídeo anterior, devemos primeiro tentar explorar todas as hipóteses possíveis antes de gritar milagre. Enfim, bem, vamos lá. Eu listei para vocês 5 outras hipóteses que poderiam explicar esse fenômeno naturalmente, sem precisar dizer que é um milagre e uma real aparição da Virgem Maria. Primeira hipótese alternativa, os testemunhas mentiram. Segunda hipótese, foi uma alucinação coletiva. Terceira hipótese, era simplesmente uma pessoa disfarçada. Quarta hipótese, a aparição era um holograma ou qualquer outra tecnologia criada pelo homem. Quinta hipótese, era um OVNI ou um objeto extraterrestre. Bem, vamos abordar essas 5 hipóteses na ordem, ver a cada vez o que elas valem e proceder por eliminação. Houver boas razões para crer que todas essas hipóteses são falsas, devemos aceitar o real e os elementos como são. Talvez tenhamos que nos render à evidência e aceitar que pode ter sido uma verdadeira aparição de Maria. Aliás, não é impossível, afinal, é preciso estar aberto a tudo. Mas antes, vamos ver as hipóteses uma a uma para ver o que elas valem. Então, primeira hipótese, os testemunhas teriam mentido e inventado seu relato do zero, ou... Essa hipótese levanta muitos problemas. Primeiro, os testemunhas eram várias, não se conheciam todos e não eram todos crentes. Havia uma maioria de muçulmanos. Embora os muçulmanos honrem Maria, mãe de Jesus, não têm interesse em inventar uma história onde ela aparece acima de uma igreja cristã. Aqui está o testemunho de um muçulmano que duvidava no começo. Ele se chama Mohsen Taher e vivia a cerca de 300 metros da igreja de Zaytun. Uma noite, ele ouviu gritos. Vinham do lado da igreja e enviou alguém para ver o que estava acontecendo. Disseram-lhe que pessoas estavam vendo luzes anormais. Francamente, ele não estava a fim de sair e resolveu ficar. Mas os gritos continuaram a noite toda e no dia seguinte, todos falavam da aparição que teria ocorrido na véspera. Surpreso, Mohsen vai ao local. Ele vê no chão os restos da multidão. Cigarros, latas, papel, etc. Nada muito emocionante, mas a prova, pelo menos, de que algo havia acontecido. À noite, ele se prepara para acompanhar o evento ao vivo com binóculos e uma câmera. Mas quando ele quer sair às 19 horas, todas as ruas do bairro já estão cheias de uma multidão, densa e compacta, na frente de sua porta, que ele não consegue nem sair de casa. Ele sobe para seu apartamento, mas à meia-noite, amigos o buscam e um deles diz: "Você precisa ir ver, começo a acreditar. É incrível, é inacreditável, você precisa vir." Desta vez, em grupo, eles conseguem empurrar e abrir um caminho na multidão, e em meia hora, chegam a um lugar de onde se pode ver o telhado da igreja. Mohsen Taher testemunhará mais tarde sobre esse momento. Você está em choque, você vê a Virgem, ou uma iluminação que se parece, que não pode ser outra coisa. Então, é uma pessoa que está lá, em luz, ela estava apenas em luz. E então é tão real, é tão bonito. Você vê, eu não posso te explicar. Não se pode ver algo mais bonito do que isso. É uma pessoa que você vê, que sorri, que quer falar, que quer dizer algo ao mundo, que está dando algo, uma bênção. Eu não sei como explicar isso. Eu estava completamente abalado. Bom, aqui está um testemunho de um muçulmano. Você vai me dizer, e você estaria certo, que um testemunho isolado não provaria grande coisa. Por exemplo, se uma pessoa vem até você e diz que teve uma visão da Virgem, isso pode ser verdade, mas por si só, se baseia apenas em seu próprio testemunho. Então, a menos que ela lhe dê boas razões para acreditar no que ela diz, não convence. Agora, se uma dezena de pessoas lhe disser que tiveram uma aparição da Virgem, isso já começa a ser muito mais interessante. Mas, se todas elas se conhecem e são todas crentes, isso não tranquiliza muito.
Por outro lado, se você tiver 100 pessoas que não se conhecem entre si, e entre as quais há vários ateus e céticos, que todas lhe dizem que tiveram uma aparição da Virgem na rua, imediatamente torna-se impossível dizer que todas mentiram. A Virgem não lhes apareceu necessariamente, mas o mínimo que podemos conceder a eles é que realmente acreditam ter visto algo ou alguém que se parecia com a Virgem. E bem, para essas aparições de Zaytun, não temos apenas 100 pessoas que disseram ter visto a Virgem, mas centenas de milhares, até milhões, e ao longo de vários anos. Simplesmente não podemos negar que algo aconteceu. E a hipótese de uma mentira coletiva não se sustenta. Segunda hipótese: os testemunhas teriam sido vítimas de uma alucinação coletiva. Então, para aqueles que não sabem, uma alucinação coletiva é quando um grupo de pessoas vê ou ouve a mesma coisa que não existe realmente, por influência das emoções, crenças ou pressão do grupo. 3 amigos estão à mesa em uma sala e um deles pensa ouvir vozes no andar de cima, apesar de não haver ninguém. Ele pergunta aos outros se eles as ouvem, pede para se concentrar e, insistindo, os outros acabam acreditando que também as ouvem ao longe, enquanto na realidade não há nada. Mas na verdade, é preciso distinguir as alucinações coletivas, que consistem em um grupo ver algo que não existe realmente, e as psicoses coletivas, que consistem em um grupo sentir uma impressão interna, como estresse ou ansiedade, que podem se espalhar em um grupo. Mas as psicoses coletivas não envolvem uma visão clara e precisa de algo. Ora, as psicoses coletivas são atestadas, mas não é de forma alguma o caso das alucinações coletivas, e não se deve misturar os dois. Por exemplo, caso de psicose coletiva foi visto em 1977 nos Estados Unidos durante um evento esportivo. 57 membros de uma orquestra começam a ter dores de cabeça, náuseas, tonturas e desmaios. Socorristas não acham causa. Estava quente, mas mesmo assim, pesquisadores acham que alguns músicos tiveram um golpe de calor, que se espalhou para o resto do grupo por estresse. Alguns angustiados e com medo disso acontecer, acabaram se sentindo mal. Por outro lado, não há nenhuma experiência onde uma verdadeira alucinação coletiva teria ocorrido, no sentido de que várias pessoas teriam visto claramente coisas que, no entanto, não existem realmente. É por isso que apenas as psicoses coletivas são reconhecidas pela ciência, e ainda assim, o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua última versão, nem reconhece mais esse transtorno. Quanto à CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, ela reconhece o transtorno delirante induzido. Mas em relação às alucinações visuais coletivas, como eu disse em uma pesquisa anterior que realizei sobre Jesus, na realidade, portanto, não temos nenhuma prova de que elas existam. O psicanalista Gary Collins afirma: naturalmente, uma alucinação dada só pode ser vista por uma única pessoa de cada vez. Elas certamente não podem ser vistas por um grupo de pessoas. E, sim, na verdade, isso parece lógico. Mesmo que possamos conceber que uma pessoa fique estressada e, portanto, mal por causa de um grupo que também estaria mal, ou acredita ouvir vagamente algo ao longe se insistirmos, o que é, portanto, uma psicose coletiva, é muito mais difícil imaginar que ela possa ver algo muito nítido com seus olhos, apenas pelo fato de que os outros lhe diriam que há algo. As alucinações visuais nítidas não podem ser coletivas. Nenhuma experiência científica jamais provou que isso fosse possível. Alguns pensam que as aparições da Virgem Maria provam que alucinações coletivas são possíveis, pois muitas pessoas teriam visto a Virgem Maria, mas é um raciocínio circular. Diz que esta aparição de Maria é provavelmente uma alucinação coletiva. Prova que alucinações coletivas existem. Precisamente esta aparição de Maria. A ciência não funciona assim. Vocês sabem que, e apesar de provas reais da existência de alucinações coletivas, podemos eliminar essa hipótese infundada e absurda. E na verdade, mesmo que as alucinações coletivas fossem possíveis, o que não é o caso aqui em Zaytun, o simples bom senso permite eliminar essa hipótese. Estamos diante de muitas pessoas que afirmam ter visto a Virgem Maria claramente por meses e às vezes não crentes. Nem todos têm a mesma disposição para receber um distúrbio delirante induzido. Pessoas eram ateias e céticas. Vieram a Zaytun para testemunhar o evento. Eles não iriam se deixar enganar e ver uma forma luminosa no telhado da igreja, porque pessoas lhes diziam que era o caso.
Você olha para o telhado da igreja, evidentemente, não é porque alguém ao seu lado lhe diria, olhe no telhado, lá está a Virgem, que isso faria aparecer de repente a Virgem no telhado da igreja em seu campo de visão. Você pode se deixar influenciar, dizer que há algo, mas não a ponto de vê-la aparecer. Até o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, veio 2 vezes constatar o evento e também reconheceu ter visto a presença da mulher luminosa. Enfim, depois, dizer que poucas pessoas não viam a Virgem Maria. Temos o testemunho de uma mulher, Madame Zarif, esposa de um banqueiro profundamente crente, que não viu logo a Virgem Maria. Aflita, ela perseverou e veio à rua durante várias semanas para ver a aparição. Isso acabou acontecendo com ela, e em comum com todos os outros testemunhos daqueles que viam a aparição, ela sabia finalmente que era mais real do que o real, e não tinha dúvida. Por exemplo, o Dr. Zarif Mata, que viu só uma aparição, a de 1º de junho de 1968, às 21h15, testemunhou. Eu esfregava os olhos, olhar intensamente embaçava minha visão, mas ela ainda estava lá. As pessoas que veem a visão não têm nenhuma dúvida sobre a realidade dela, oposto do que se pode esperar em um estado delirante induzido, que leva tempo para se instalar sutilmente e para pequenas coisas, como um golpe de calor, por exemplo. Pode-se dizer que nem todas as frutas são maçãs, mas que todas as maçãs são frutas, entende? Nem todo mundo viu a aparição, mas os que a viram estão certos, o que não é o caso nas psicoses coletivas, e se alucinações coletivas houvesse, poderíamos esperar que fossem os crentes que a vissem melhor do que os descrentes. Mas não foi o caso. Foi até mesmo às vezes o oposto. Pessoas muito piedosas como a senhora Zarif não a viram, enquanto ateus e céticos a viram diretamente e facilmente. Enfim, além disso, para as aparições de Maria em Zaitun, temos até fotos. E, sim, a aparição pôde ser fotografada várias vezes, o que realmente elimina definitivamente as hipóteses de mentiras ou de alucinações coletivas. Mesmo que todos os outros argumentos que eu trouxe antes já fossem suficientes, essas fotos nos levam a considerar a terceira hipótese. A mulher seria uma pessoa disfarçada. Essa hipótese levanta muitos problemas. A pessoa é luminosa, mesmo em seu rosto, às vezes ilumina toda a multidão. Que disfarce poderia emitir tanta luz distribuída harmoniosamente por todo o corpo? Mesmo com a tecnologia de hoje, 50 anos depois, um disfarce tão luminoso e homogêneo, sem que se veja nenhuma lâmpada ou spot, e mesmo no rosto, parece impossível de fabricar. Em segundo lugar, o telhado é totalmente inacessível do exterior. De dentro, use uma escada para subir a cúpula. A igreja foi bem vigiada pela polícia, que via um possível distúrbio da ordem pública. Como uma pessoa teria conseguido subir com tanta regularidade enquanto tudo estava perfeitamente vigiado, e isso por mais de 3 anos, com às vezes um perímetro de segurança? Em terceiro lugar, este argumento elimina totalmente a hipótese de uma pessoa disfarçada. Houve várias vezes pombas luminosas que foram vistas por testemunhas, flutuando ao redor da aparição sem bater as asas, e a aparição flutuava às vezes a vários metros acima da cúpula. Ela nem sempre tocava o chão com os pés. Alguns criticam a qualidade das fotos. É verdade que não se vê muito claramente. No entanto, é suficiente para reconhecer a silhueta da Virgem Maria. Mas se formos honestos, gostaríamos de fotos um pouco mais visíveis. Porém, as fotos são apenas um bônus. E não é isso em si que nos dirá se é um milagre ou não. Isso ainda poderia ser um holograma, na próxima hipótese. Muitos pedem fotos ou vídeos para acreditar no sobrenatural. Eles gostariam de milagres filmados. E dizem que no dia em que houver, eles acreditarão em Deus. Mas atenção, não é necessário ter fotos e vídeos para saber que algo realmente aconteceu. Como eu disse, sabemos perfeitamente que Júlio César existiu, mas não temos nenhuma foto nem vídeo. As fotos e os vídeos são um tipo de prova, mas não é só isso. Há também os testemunhos, que devem ser considerados, se forem numerosos e se confirmarem entre si, por pessoas independentes entre si. A maioria do nosso conhecimento atual é baseada em testemunhos. Eventos que parecem sobrenaturais e que são filmados ou fotografados ao vivo, há muitos. Nós os veremos em outros 100 mistérios inexplicáveis do meu canal. Então espero que você esteja inscrito. Leva poucos segundos e é um grande apoio. Obrigado. As fotos e vídeos de milagres não são uma prova necessária para acreditar no sobrenatural. E também sempre causarão problemas. Fotos ruins geram reclamações. Fotos boas chamamos de fraude. Assim, sempre podemos acreditar ou não. Há poucas fotos dos eventos de Zaitun, há 2 coisas a responder a isso. Primeiro, é preciso colocar no contexto hoje. Todo mundo tem um smartphone.
Nos anos 60, câmeras eram caras, tecnologia limitada, precisava de luz para fotos. Poucas pessoas tinham. Em segundo lugar, havia fotógrafos enviados pela imprensa e outras revistas, mas durante o desenvolvimento de quase todas as fotografias, em muitas fotos, um fenômeno muito estranho: nada da aparição aparecia. Por quê? Bem, você verá que eu voltarei a isso mais adiante no vídeo. Enfim, vamos lá. Fim da digressão. E agora vamos ver nossa quarta hipótese. Se não era uma pessoa disfarçada, talvez fosse um holograma, ou uma imagem feita com qualquer outro material de projeção. Bom, tenha em mente que na época, nenhuma das 3 primeiras hipóteses teria ocorrido a um egípcio. O fato todo mundo pudesse ter mentido, todos pudessem ter sido vítimas de uma alucinação coletiva, ou que fosse uma pessoa disfarçada, não teria passado pela cabeça de ninguém, dado quão grotesco isso seria em relação ao evento em si. Por outro lado, essa quarta hipótese, a hipótese de um holograma, já é um pouco mais interessante. Já explorar a hipótese. Entre aqueles que viram a aparição, todos acreditavam ser realmente a Virgem Maria. Todos os testemunhos que temos mostram bem o quanto as pessoas estavam emocionadas, e além do aspecto visual, o quanto elas sentiam uma graça, uma presença especial, e isso, mesmo da parte dos testemunhos que não teriam nenhum interesse em reconhecer a Virgem Maria nesse fenômeno. Eu já tinha dito, havia muitos muçulmanos entre os testemunhas. Eu lhe dei agora um testemunho de um deles entre tantos outros, mas houve tantos que todos os mestres fariam este vídeo ultrapassasse a duração máxima dos vídeos no YouTube. Então, aqui está mais um exemplo mostrando muitos egípcios viram a aparição e estavam convencidos de que era a Virgem Maria. É um homem que o ministro do Trabalho e responsáveis pela televisão egípcia encontraram. Este muçulmano estava violentamente hostil, ele insultava os peregrinos, atirava pedras e chamava a polícia para prendê-los. A Virgem lhe apareceu e perguntou por que ele se comportava assim. Ela o pediu para não continuar e que ele pintasse uma cruz. Mesmo permanecendo muçulmano, ele ficou tão convencido da autenticidade das aparições que pintou 40 grandes cruzes em todas as paredes de sua casa, e você imagina os riscos que ele corria ao fazer isso. Temos testemunhos de muçulmanos, ateus e protestantes. Protestantes são cristãos que não acreditam na Igreja Católica fundada por Jesus. Frequentemente, a respeito em Maria, eles pensam que ela não pode ser a mesma, não pode aparecer. Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre as diferenças entre protestantismo e catolicismo, conferi-la. E, no entanto, muitos foram os protestantes que reconheceram a presença da Virgem Maria na aparição, e que ficaram abalados por esse encontro. Esse foi o caso de Hadi Tadros Chumbo, que acabou vendo a Virgem uma noite às 21h50. E que declarou: eu vi a Virgem por completo, não eram sombras. Ele testemunhará mais detalhadamente depois. Algo ia acontecer. Um raio ou franja de luz apareceu, como quando você abre uma porta que dá para uma sala iluminada. Em poucos segundos, essa luz tomou a forma da Virgem. Eu fiquei sem palavras. Todos comigo exclamaram: não é possível. Os muçulmanos começaram a chorar. Essa visão durou 5 minutos. Eu consegui distinguir apenas uma diferença de cor entre a pele do rosto e das mãos, e a do véu. Havia cor no rosto e mãos. Isso se tornava claro quando a Virgem ia e vinha. Quando ela desapareceu do nosso lado da igreja, as pessoas do outro lado gritaram que a viam. Então, ela voltou por 5 minutos. Na cúpula central, eu vi Maria de pé na cruz. Não consigo descrever o que senti. Havia algumas pombas, 6 ou 7, acima da igreja. Obrigado pelo testemunho, querido Hadi. Mas vamos voltar à nossa hipótese do holograma. Para saber se isso pode ser credível, vamos nos aprofundar nos detalhes da aparição que conhecemos graças aos numerosos testemunhos. Sim, o que estava fazendo a pessoa que se parece com a Virgem Maria durante esses fenômenos, ela se movia, falava, voava. Onde e como ela aparecia precisamente? Se conseguirmos ter o maior número possível de elementos, isso nos ajudará depois a saber se lidamos com um holograma ou não. Porque até agora, eu ainda não disse muito sobre essas aparições em si. E você verá, no entanto, que o que aconteceu durante esses fenômenos ultrapassa a compreensão. Antes de começar, como eu sei tudo isso? Porque estou aqui, mas como sabem de onde tiro minhas informações? Ou seja, minhas fontes. Na verdade, para realizar o vídeo, eu me baseei no livro do padre François Brune, A Virgem do Egito, que investigou profundamente o caso e encontrou muitos testemunhos. Portanto, se você quiser saber mais, todas as informações complementares estão neste livro. Vou deixar um link na descrição. Enquanto estou nisso, antes de fechar parêntese, para aqueles que querem saber mais sobre a fé católica e sobre o sobrenatural, não há nada. Excelente newsletter. É Edifiant.fr e recebe um dossiê de investigação aprofundado por mês sobre diferentes assuntos. É uma newsletter muito complementar aos meus vídeos. Os dossiês são rigorosos. Se você busca a verdade e quer aprofundar, vá se inscrever. Há link na descrição.
Voltando ao que a silhueta fazia, durante as aparições, nenhuma das centenas de vezes foi igual. A Virgem Maria podia aparecer em lugares, fazer coisas, ser acompanhada por pessoas ou animais e até estar vestida de maneira diferente. Em resumo, eu disse que ela aparecia no telhado para simplificar um pouco, mas a realidade é um pouco mais complexa. Se cruzarmos todos os testemunhos, resulta em: primeiro, as aparições variavam de alguns minutos a várias horas. Na noite 8/9 de junho de 1968, a aparição durou 21, 4h30, 7h30, diretas. A silhueta nunca falou. Diferente das outras aparições católicas, se for a Virgem, não falou. Você esteja se perguntando por que aparecer sem dizer nada. Isso abordaremos depois, se pudermos confirmar que estamos lidando com uma aparição da Mãe de Jesus. Continuemos. A silhueta aparecia dentro da própria igreja, sob a cúpula, e saía atravessando os vitrais. Ela também se manifestou em volta nas árvores, em uma palmeira e em um oliveira que estava perto da igreja. Uma de suas aparições durou 3h30, e as folhas da árvore sob seus pés brilhavam como diamantes. Ela surgiu longe de qualquer edifício, longe de suas árvores, flutuando no ar a uma altura muito baixa. Sua forma era muito variável. Às vezes, era só uma forma de luz, vaga, como uma nuvem. Às vezes, ao contrário, podia-se ver muito claramente suas roupas, o véu que cobria sua cabeça. Alguns viram rosa, verde, sempre pálidas. Pelo menos uma vez, ela apareceu sem véu, com os cabelos descendo até os ombros. Ela chegou a se manifestar usando uma coroa. Podia-se distinguir seus traços e a expressão de seu rosto. As pessoas notaram que ela era sempre doce, sorridente, mas às vezes séria e triste. Sua altura também podia mudar, dando a impressão de crescer até 2 vezes o tamanho normal. Ela apareceu como uma menina de 12 ou 13 anos. Às vezes, desaparecia de repente ou se desvanecia gradualmente, tornando-se transparente, começando pela parte de baixo. Frequentemente, ela se evaporava como havia aparecido, saindo e se dissolvendo em uma nuvem, ou como se saísse por uma porta misteriosa para outra dimensão e retornando pela mesma abertura para o além. Ela era quase sempre luminosa, fosforescente. Às vezes, essa luz era tão intensa que algum tempo, para ver a Virgem destacada. Como os olhos se acostumam com a escuridão, se acostumam com a luz. Às vezes, cercada por halo ou auréola na cabeça, um e outro podiam desaparecer subitamente durante a aparição. Mas aconteceu, raramente, de ela aparecer também sem luz, como um corpo opaco normal. Sem regras claras quanto aos seus movimentos, a Virgem não ficava parada. Ela se movia sobre a cúpula da igreja, virando-se para que todos pudessem vê-la. Ela não parecia andar, deslizar. Inclinava-se à multidão aglomerada nas ruas próximas. A igreja está na esquina de 2 ruas. Ela se ajoelhava na cruz da cúpula, juntava as mãos. Ela levantava o braço direito para abençoar a multidão, brandindo um ramo de oliveira ou uma cruz. Testemunhas dizem que suas roupas seguiam seus movimentos então, ou pareciam flutuar ao vento. Antes de desaparecer, ela fazia um sinal de adeus. Ela apareceu carregando um bebê em seus braços. Há até relatos. Ela lançava-o suavemente ao ar para pegá-lo em seus braços, como brincar com criança. Mas às vezes, essa senhora e seu bebê apareceram de forma mais solene. A criança parecia ter cerca de 12 anos e ambos usavam coroas. Uma vez, um outro homem os acompanhou. Temos aqui Maria, seu filho Jesus e José, se a aparição for autêntica. A aparição da Virgem era geralmente precedida por aparições luminosas, como relâmpagos silenciosos ou chuva de estrelas. A luz se estendia sobre as cúpulas, ou ia e voltava várias vezes. Ela varria a parede da igreja em 1/3 ou 2/3. Quando a imagem da Virgem se virava para uma das cruzes de cimento, podia se tornar luminosa. Outras luzes surgiam como estrelas, mais maiores. Mesmo a cruz da cúpula central, que normalmente era opaca, podia se tornar luminosa depois das aparições. Também vimos pássaros maiores que pombas, de brancura brilhante. Espalhavam-se sem bater asas, mas eram rápidos. Sua cor ultrapassava o branco, pareciam emanar luz, como se estivessem iluminados por dentro. Eles podiam se manifestar nas noites sem a aparição da Virgem. Esses pássaros nunca pousavam, nem na igreja, nem nas árvores. Às vezes, pareciam sair de uma das cúpulas, apesar de não ter abertura, apenas vitrais, que não podem ser abertos. Não os víamos chegar, desaparecer. Eles apareciam e desapareciam no mesmo lugar. Várias vezes, raramente as aparições ocorreram durante o dia. Bom, não vamos continuar assim com essas descrições por horas. Acho que vocês entenderam a ideia. As aparições, para resumir, eram fenômenos relativamente grandiosos.
Como os shows de luz e som, poderíamos dizer hoje, enfim, sem o som. Não era apenas uma mulher passeando por 5 minutos no telhado de uma igreja. Então, se voltarmos à hipótese do holograma, isso levanta muitos problemas. Já lembro que a igreja era constantemente vigiados durante as aparições pela polícia, que conduzia uma investigação. Revelarei a conclusão em breve. Em outras palavras, nenhuma fonte de luz foi detectada na igreja ou nos edifícios vizinhos. Ninguém é burro. Céticos tentaram explicar as formas luminosas por reflexos. Escalaram as paredes para arrancar os fios elétricos. Outros subiram nas árvores para sacudir suas folhas, pois pensavam que elas enviavam reflexos. Uma noite, querendo provar que essa luz vinha dos postes de luz, a polícia quebrou um sem perturbar a aparição. Em outra ocasião, a energia foi cortada, mergulhando todo o bairro na escuridão. A aparição ocorreu, depois, as árvores foram derrubadas ou podadas e transformadas em postes, sem que as aparições cessassem. A polícia conduziu uma investigação rigorosa em toda a área muito longe da igreja para ver se essas aparições luminosas poderiam ser produzidas por alguma instalação técnica. Resultado: nada, nenhum. Nada. Alguns chegaram a suspeitar de uma operação do Ministério do Turismo egípcio para atrair mais estrangeiros, uma vez que a energia foi cortada várias vezes pela polícia e as aparições continuaram. Já ouvi alguns discutindo sobre esse caso, que talvez o holograma pudesse estar ligado a uma bateria portátil. E mesmo que pareça atraente, é uma cruel falta de conhecimento das competências técnicas da época. Bom, vamos fazer 20 segundos, mais técnicos para diversão, vai ser curto. As baterias na época tinham densidade energética menor que atualmente. A densidade energética é a quantidade de energia que uma bateria pode armazenar. Quanto maior a densidade energética, mais energia a bateria pode fornecer, mantendo leveza. Quanto menor a densidade energética, mais pesada a bateria será. Para dar energia, em resumo, na época, as baterias pesavam muito mais para muito menos capacidade. Cerca de a densidade energética média era de 60 a 65 War por kWh de bateria. É realmente uma aproximação, porque havia diferentes tipos de baterias: chumbo ácido, níquel cádmio, zinco carbono. Então, eu me diverti e pedi ao ChatGPT para calcular cerca de quanta energia consumiria um holograma reproduzindo as aparições de Zaytun. Se isso fosse possível, não é o caso. Vou pular detalhes. Resumindo, na época, precisaria de uma bateria de mais de 3 toneladas para alimentar essa aparição por 7 horas. Vemos bem que é impossível levar uma bateria tão grande para o telhado da igreja por uma escada minúscula que dá para a cúpula. Quanto à técnica do holograma em si, bem, vamos lá. Foi no início dos anos 1960 que essa tecnologia apareceu. Os hologramas daquela época não tinham nada a ver com o que podemos fazer hoje. Era o começo, isso era feito apenas em laboratório com muito equipamento, e os hologramas visíveis em luz branca ou em condições externas não eram realizáveis. Ainda hoje, 50 anos depois, os hologramas mais avançados ainda não conseguiriam reproduzir os fenômenos de Zaytun. Mesmo os hologramas modernos têm limitações. Eles precisam de suportes físicos ou de ambientes controlados para serem visíveis. As aparições de Zaytun eram luminosas, mudavam de forma e tamanho, moviam-se entre as árvores, no ar, através dos vitrais, através de pássaros, à luz do dia. Reproduzir tudo isso, mesmo com a tecnologia de hologramas de hoje, continua sendo totalmente impossível. Além disso, eu não contei tudo. Pois é, senão, não seria engraçado. Eu guardo o melhor para o final. A maioria das testemunhas relata que, nas aparições, perfumes dançantes de rosas emanavam da igreja, e o cheiro persistia depois. Às vezes, esse fenômeno se manifestava antes da aparição. Podia ocorrer após a partida da Virgem. Era tão denso, constituía uma espécie de neblina, envolvia completamente a igreja. Esse perfume era extremamente forte. Alguns viram essa neblina sair dos vitrais, que estavam selados. Os melhores hologramas não fazem isso. Eu lembro que houve uma investigação e ela não encontrou nada que pudesse explicar esses odores e fumaças misteriosas. Há também um outro elemento mais forte. Agora, apresento as conclusões dessa investigação. Ela foi especialmente dirigida pelo governador da cidade do Cairo e pelo coronel Saad Zayed. Resultou um relatório publicado pelo diretor de informação em nome do ministro do Turismo. Uma investigação oficial concluiu que a aparição da Virgem Maria na igreja de Zaytun, em corpo claro e luminoso, vista por todos presentes, cristãos ou muçulmanos, é fato inegável, a menos que seja a última hipótese dos extraterrestres, da qual vou falar em um instante,
Parece que pode realmente ter havido um fenômeno sobrenatural. A única maneira de negar isso, de qualquer forma, seria negar em bloco as centenas de milhares de testemunhos, dizendo que não valem nada. Mas isso parece absurdo. Muitos testemunhos concordantes geralmente constituem uma prova sólida. Em processos judiciais, a investigação das autoridades civis certificava-se regularmente de que o telhado da igreja fosse verificado e nenhuma marca de bateria, cabo ou, geralmente, nenhuma marca da passagem de alguém foi jamais encontrada. Mas eu sei há entre vocês que se perguntam se o telhado da igreja foi verificado durante uma aparição. Um bispo, Dom Amba Athanasius, bispo de Benisweif, veio especial ao local para investigar, tentando fazê-lo na noite de 29 para 30 de abril de 1968. Ele testemunhará que pediu para que toda a igreja fosse apagada e ficasse no escuro. E aqui está a experiência que ele teve na última escada que leva à cúpula. Eu comecei a subir e lembro-me, estava na escada, olhava para o teto da igreja, orando para que as pessoas nas ruas não pudessem me ver. Foi que fui tomado por medo. Eu me agarrei à escada. Ela começou a tremer comigo e eu estremecia. Eu percebi que algo incrível estava acontecendo. Vou resumir, mas ele não se atreveu a ir mais longe. Ele teve medo de se deparar com a Santa Virgem e desceu. Podemos, no entanto, ser gratos a esse bispo por sua tentativa. Isso confirma de maneira muito convincente que não poderia ser uma farsa. A igreja estava na escuridão, mas multidões inteiras ao mesmo tempo viam essa forma luminosa. Eu já disse, o holograma é impossível, não poderia funcionar. E então podemos entender por que esse bispo não se atreveu a subir até o fim. Porque, como as 4 hipóteses das quais falei até agora não são convincentes, ele sabia bem que se fosse até a cúpula, realmente encontraria a Virgem Maria, bom, ok, ou diante de extraterrestres. A ausência de verificação do telhado durante uma aparição não é absolutamente um problema, e não precisamos disso para jogar as 4 primeiras hipóteses no lixo, como vimos. O fato de não ter subido nas aparições deve ser visto como uma marca de respeito. Além disso, a igreja estava constantemente vigiada. Enfim, se quisermos aceitar o real e não estarmos em negação diante dos elementos que temos, parece que devemos aceitar que uma aparição sobrenatural realmente ocorreu, exceto se essa aparição provenha de extraterrestres. Então vamos olhar para essa 5ª hipótese. Já o primeiro ponto que vem à mente é: por quê? Por que extraterrestres viriam se passar pela Virgem Maria no telhado de uma igreja sem dizer nada, e então parariam de repente? Seria apenas para brincar. Eu sei o que você vai me dizer. Se é a Virgem Maria que realmente apareceu, temos a questão do porquê. Por que ela apareceria? Mas isso, vamos voltar a isso, e que pode haver explicações. Já para os extraterrestres, mesmo que procuremos, não vemos a razão honestamente. Não faz muito sentido. Então, se alguém tiver uma ideia por que ETs nos fariam crer ser a Virgem Maria, deixe nos comentários. Segundo o problema com essa hipótese dos extraterrestres, eles não estão acima das leis da física. Em outras palavras, mesmo que imaginássemos uma civilização tão evoluída, não podem ir contra os fenômenos físicos. São criaturas naturais e não sobrenaturais, como seria a Virgem Maria se fosse ela a aparecer. Então, como esses ETs poderiam aparecer e depois desaparecer espontaneamente sem uma nave espacial? Como poderiam atravessar vitrais? Como poderiam pássaros moverem sem baterem asas? Extraterrestres, se existirem, também não são mágicos. Não quero perder vocês, pois vamos para coisas alucinantes. O terceiro problema da hipótese extraterrestre é simplesmente que há uma última coisa da qual não falei com vocês. Eu disse que guardava o melhor para o final. Há um último elemento, não menos importante, que inclina muito a balança a favor de uma real aparição sobrenatural da Virgem Maria. Esse elemento é que houve muitos milagres de cura entre a Assembleia. Isso, bem, eles são legais os extraterrestres, mas acho que não podem fazer isso. Enfim, o número de pessoas curadas durante as aparições é enorme. Não temos um número, mas a quantidade de testemunhos é impressionante. Depois, é sempre a mesma cantiga. São os testemunhos. As pessoas que testemunham poderiam ter mentido, poderia ser uma gigantesca conspiração organizada. Temos vários médicos que confirmaram essas curas completas, instantâneas e definitivas. Assim, visitantes traziam doentes e deficientes. Eles eram deitados no chão. Nós orávamos por eles perante a Virgem Maria e alguns eram curados. Não todos, mas um número significativo para que a dúvida não fosse mais permitida. Diante da quantidade de curas, um comitê de 7 médicos e professores foi investigar a autenticidade desses milagres sob a direção do Dr. Shafiq Abdel.
Aqui estão alguns trechos do relatório deles. As curas foram oficialmente examinadas. Somos exigentes nas etapas que guiam nossas pesquisas científicas. Quando um milagre é declarado, ele passou por exames rigorosos. Um bom número de casos miraculosos foi estudado. Algumas curas não nos foram apresentadas. Esses doentes não se manifestaram. Eles agradeceram a Santa Maria em particular. Outros acharam suficiente deixar um documento atestando a cura milagrosa da qual haviam se beneficiado. Todos os relatórios que recebemos tentavam relatar exatamente os fatos. Tudo isso é muito bonito, mas vocês querem alguns exemplos concretos. Honestamente, havia tantos que não foi fácil selecionar. Vamos, vou contar apenas alguns. A primeira cura que ocorreu em Zaytun foi a de Farouk Madame Atoua, um dos motoristas de ônibus da garagem em frente à igreja. Você se lembra? Farouk havia preso o dedo indicador de uma mão algum tempo antes, e gangrena se desenvolveu em seu dedo. Para quem não sabe, gangrena é quando o dedo apodrece. Farouk usava curativo no dedo a ser amputado no dia seguinte. Ao avistar essa mulher na cúpula da igreja e acreditando que ela queria se jogar, ele gritou: "Senhora, não pule!" E ele apontou seu dedo indicador gangrenado para ela. No dia seguinte, no hospital, o cirurgião encontrou o dedo curado e a amputação não ocorreu. Portanto, foi provavelmente a primeira cura. E durante as semanas de aparições seguintes, as curas começaram a chover. Temos o caso de Madame Zeynab, cega de nascença, que passou 3 noites na igreja, esperando aparição e cura. Noites, pessoas dormiam no pátio da igreja. Uma noite, 21h30, a ouviram gritar: "Virgem Maria e Santo Issa." Issa é o nome de Jesus para os muçulmanos. Depois, foi constatado que uma membrana caiu do seu olho sobre sua bochecha e via normalmente. Temos o caso de um muçulmano cardíaco de 55 anos, que passou uma noite de oração em Zaytun esperando ser curado. Ele mal conseguia ficar em pé e precisava de apoio, de ser carregado. Naquela noite, ele dormiu e teve um sonho curioso, onde 2 anjos vieram até ele e anunciaram que ao acordar, ele estaria curado. Às 6, ele se levantou sem precisar de ajuda, e os médicos atestaram, em Zaytun, por alto-falante, que seu paciente agora tinha o coração de um jovem. Porque sim, para todas essas curas, aqui estou dando a versão curta, mas temos relatórios médicos que atestaram tudo isso sempre. E se você quiser uma versão mais longa com trechos dos relatórios médicos, a cura do fotógrafo Wagi Hizkmata. Tudo começa em 27 de junho de 1967, quando Wagi sofre um grave acidente. Seu braço esquerdo fica preso sob o carro e seu antebraço esmagado só está ligado por pele. Quando ele acorda no hospital, é operado pela primeira vez pelo Dr. Zarif Bishara, mas não há nada a fazer. Os músculos e os tendões esquerdos não voltaram ao normal. Dr. Samir Farag, médico das águas, tenta outra operação. Infelizmente também falha. Os médicos pensam em amputá-lo. Sempre falo de amputação. Quem não entendeu, veja meu vídeo anterior. Wagi, nosso grande ferido, implora aos médicos para tentar não amputá-lo. O Dr. Ali-Had coloca um gesso, renovado 9 vezes em 3 meses. A ferida cicatriza em profundidade, e a pele dos 2 lados da ferida se une progressivamente. Wagi Hizkmata testemunhará. O Dr. Had me disse: "Você venceu e está tudo muito bem sucedido." Os médicos concluíram ter feito tudo possível. Era bom que meu braço não foi cortado e me perguntaram: "Você quer que o braço fique estendido assim ou fechado ao longo do seu corpo?" Médicos consideram vitória por não amputar, mas não é vitória. Wagi ainda não recuperou o uso normal do braço. Ele não pode usá-lo ou movê-lo. Bem, em fevereiro de 1968, Wagi, querendo outra opinião, encontra o Dr. Hassan Senara. Após examiná-lo, confirma, como os outros médicos, que os nervos e tendões de seu braço foram cortados e que todos os ossos foram triturados. Portanto, ele deixa claro que ele não tem absolutamente nenhuma chance de poder mover novamente seu antebraço ou sua mão. Finalmente, ele não aceita o diagnóstico e consulta outro médico, o cirurgião ortopédico Abdel El Charkawi, que faz uma radiografia do braço sem saber o que os outros disseram. Ele faz o mesmo diagnóstico. Ele nunca poderá mover seu braço, novamente. Enfim, avançamos e chegamos em 9 de abril de 1968. Naquela noite, Wagi Mata vê a aparição. Ele tira fotos e tem o reflexo de pegar a câmera com o braço esquerdo. No entanto, ele não a usou há quase 1 ano.
Ele está totalmente curado e instantaneamente. Ele não sente mais dor e pode mover plenamente todo o seu braço e sua mão. Ele foi, é claro, examinado por vários médicos e hoje temos todos os relatórios médicos antes e depois que atestam sua cura. Por exemplo, o cirurgião M. Zarif Bisharahrisk Mata, do hospital Manshiet El Bakri, no Cairo, que havia operado Wag em 27 de junho de 1967, o examinará após o milagre e declarará em seu relatório de 15 de maio de 1968 que a amplitude dos movimentos do braço estava limitada ao cotovelo, permitindo leve flexão. Todos os movimentos do braço partiam da articulação do ombro. Ao examinar hoje o Sr. Wag, ele estava saudável e movia o cotovelo em flexão e extensão. Não consigo encontrar nenhuma explicação médica para a amplitude dos movimentos da articulação de seu cotovelo esquerdo. Bom, enfim, aliás, eu já tinha dito que Wag era fotógrafo. Bem, a maioria das fotos que temos da aparição vem dele. Ele sempre autorizou a reprodução de suas fotos das aparições sem pedir ou aceitar um centavo. Ele explica que se tivesse intenção de ganhar dinheiro, a Virgem não teria permitido que ele conseguisse suas fotos. A Virgem Maria esperava claramente uma atitude de fé e, ao contrário, não apoiou todos os jornalistas e fotógrafos curiosos que vieram em busca do sobrenatural, para quem, durante o desenvolvimento, nada aparecia nas fotos. Diante de todos esses milagres que acompanharam a aparição, devemos ver que nenhuma das 5 hipóteses alternativas aos milagres funciona. Podemos nos divertir, simplificando ao extremo e rejeitando todas as 5 hipóteses mais facilmente em uma única frase. Pois é, porque é tudo simples. As duas primeiras hipóteses, a de que todos teriam mentido ou que todos teriam tido alucinações coletivas, se refutam porque existem fotos do evento, e as 3 outras hipóteses, se é uma pessoa disfarçada, um holograma ou extraterrestres, se refutam pois nem todos viram o fenômeno e ele não apareceu em todas as fotos. Só há um fenômeno, uma verdadeira aparição sobrenatural da Virgem Maria que pode explicar tudo. Porque se ela quer ser fotografada, mas não necessariamente ser vista por todos, ela faz o que quer, é a Virgem. Agora, uma questão essencial se coloca. Por que a Virgem Maria quis aparecer nesta igreja cópita? Qual o interesse, francamente? Primeiro, esta aparição de Maria é real. As 2.400 outras aparições na história provavelmente não são todas falsas. Mostrou que a Virgem Maria podia aparecer. Uma vez, ela pode ter feito isso muitas vezes. As 2.400 aparições mostram que a Virgem Maria leva as pessoas a mais fervor, mais fé em Deus. Maria não aparece bonita, mas para nos ajudar a converter e viver para o que importa, nossa relação com Deus. Agora, como em centenas de outros casos na história, foi exatamente isso que aconteceu em Zaitun. A fé de centenas de milhares de egípcios que viram a Virgem cresceu, e houve muitas conversões de muçulmanos que se tornaram católicos e pediram para ser batizados. É lógico, quando se vê a Virgem no sentido literal, quando se vê pessoas na multidão se levantando de suas macas e sendo imediatamente curadas, isso fortalece nossa fé. Deus envia a Virgem Maria para nos levar a Ele e fortalecer nossa fé nele. Segunda razão. Nesse caso, por quê? Deus não faz isso sempre. Não envia a Virgem Maria frequentemente para despertar nossa fé? Para responder, veja meu vídeo no primeiro mistério inexplicável. Lá expliquei que Deus quer nos deixar livres e, portanto, Ele nos deixa uma parte de escuridão suficiente para que sejamos livres para não acreditar nele. Ele é realmente um Deus oculto, como diz a Bíblia. Dito isso, é claro que a parte de luz que Deus nos dá para acreditar nele, sem ter nenhuma dúvida, é de fato muito maior do que a pequena área de escuridão que Ele nos deixa para a nossa liberdade. Porque, na verdade, Deus intervém se abrirmos os olhos. As aparições da Virgem são numerosas e frequentes, com 2.400 em Milão, mais de uma por ano, mas voltaremos a isso em outros vídeos. Terceira pergunta, terceira razão. Por quê? Aqui. Por que a Virgem Maria apareceu no Egito, e mais especificamente neste bairro do Cairo? Bem, verá em próximas investigações que não foi a única aparição de Maria no Egito. Houve várias outras, e todas tão impressionantes quanto Zaitun, se não mais, nas décadas que se seguiram e até os anos 2000. Mas, vamos em frente. Enquanto isso, é interessante que a aparição de Zaitun ocorreu provavelmente no local da fuga para o Egito. Que história é essa? Então, a fuga para o Egito, contada nos evangelhos, é o momento em que a Sagrada Família, Maria, José e o menino Jesus, fugiram para o Egito. Ficaram vários anos pela perseguição de Herodes, que queria matar todos os bebês. Bom, vou pular os detalhes, senão vai ser longo, mas essa aparição pode piscar. Um sinal ao evento anterior.
As outras aparições de Maria no Egito mencionadas podem bem estar no itinerário que a Sagrada Família seguiu durante sua fuga para o Egito, mas isso é para outro momento. As aparições de Zaytun anunciaram 6 anos antes na Lituânia. Em 13 e 14 de julho de 1962, uma jovem Hamut disse ter tido uma aparição da Virgem. Ela teria revelado coisas que se confirmaram, como quando ela deveria morrer. E em seu testemunho, ela também conta que Maria lhe disse: "Eu farei algo maior para que as pessoas comecem a rezar e o mundo inteiro brilhará e cintilará." Então, Hamut explica: "Então eu perguntei, quando você aparecerá de novo?" Ela respondeu: "Eu não volto. Eu estarei no Egito, anjos." Elevou-se acima e desapareceu. 1962, 6 anos antes das aparições. Lembro que todas as fontes do que contei no vídeo estão no livro. Em resumo, este mistério inexplicado. Esta aparição de Zaytun é um milagre, um evento sobrenatural. Quando eu digo um evento sobrenatural, bem, vários. Vocês perceberão que a aparição de Maria é um mistério inexplicável. E todos os milagres de cura que a acompanharam são outros mistérios inexplicáveis em si. Ocorreram muitos milagres em Zaytun, um bairro do Cairo, entre 1968 e 1971. Vejam, meus vídeos de 100 mistérios inexplicáveis, contei só um caso desses centenas milagres. Zaytun foi, portanto, nosso segundo caso em 100, mas ainda há 98 outros que virão nas próximas vídeos do meu canal no YouTube. Vocês entenderam? Esses 100 mistérios inexplicáveis são 100 exemplos de milagres que confirmam o cristianismo, e mais precisamente, a fé católica. Mas em cada exemplo, há dezenas ou centenas de casos agrupados que conto. Se comecei com casos fortes, perna amputada que cresce de novo, e a aparição da Virgem Maria diante de 1 milhão de pessoas fotografada, bem, na verdade não. Vocês verão que na sequência dos 100 casos, há coisas igualmente impressionantes, ou até mais impressionantes. Guardo o melhor para o final. Falaremos sobre milagres em outras religiões. Eu notei que quando se diz que há muitos milagres atestados que confirmam a fé católica, alguns criticam como um millefeuille argumentativo. Se você não sabe o que é um millefeuille argumentativo, muitos argumentos soltos para apoiar seu ponto de vista, mas nenhum é sólido. Os argumentos que parecem sólidos, parece haver muito, mas isolados não valem nada. Exceto que para os milagres católicos, não é isso, pois cada caso de milagre em si, independentemente dos outros, é muito impressionante, muito atestado, muito sólido e irrefutável. Exceto se for de má fé. Portanto, não apenas cada caso é sólido, mas deve-se dizer que há milhares, o que faz com que qualquer um que realmente busque a verdade possa encontrá-la. Amigos, fiquem mais um minuto, tenho algo a dizer. Já, se milagres interessam, cliquem aqui para ver um caso onde investigo uma perna amputada que teria crescido novamente. Essas investigações custam muito dinheiro. Preciso de editores para focar na redação dos roteiros e lançar uma investigação a cada semana. Preciso da sua ajuda. Tenho um enorme buraco no meu orçamento para manter esse ritmo. Então, se esses vídeos de investigação parecem úteis para você, considere fazer uma doação mensal para apoiar o canal. Ofereço uma coletânea de citações de santos e místicos que compilei dos livros que vocês veem atrás de mim a quem fizer uma doação mensal de pelo menos 20 euros. Você pode clicar no link na descrição e no comentário fixado para saber mais. Agradeço de coração a todos que já apoiam e aos que apoiarão no futuro para permitir que esses vídeos existam. Eu sou Ignis, não se esqueçam de se inscrever, pois nos encontramos na próxima semana para os próximos milagres. Tchau!